Você realmente acha, cara, que a mulher ela escolhe o homem, né, o parceiro dela, por meio da consciência? Você acha que esse processo ele é realizado conscientemente? Cara, você não poderia estar mais enganado. É sério, você não poderia estar mais iludido. A mulher ela escolhe o homem por meios inconscientes. Ela usa o consciente apenas para validar a escolha. Apenas para dizer, ah, é por isso, por aquilo, por aquilo, por aquilo, mas não passa de baboseiro. O inconsciente geralmente já escolheu. Eu vou te explicar por quê. É claro que o consciente, ele, de uma certa forma, ajuda nesse processo de qualificação, porque muitas vezes ele pode brecar um pouco essa escolha do inconsciente, né? Mas o que escolhe um parceiro é a inconsciência, eu vou te explicar por quê. Bom, o que acontece? Antigamente, os nossos genes hoje, nós, seres humanos hoje, nós somos resultados da evolução que sofremos dos nossos antepassados. Né? Os nossos antepassados, eles viviam em comunidades. E essa comunidade, o tempo todo, ela era atacada por animais, porque esses animais queriam se alimentar e pessoas, né, seres humanos, são um belo alimento para os animais. Então eles eram atacados por leões, eles eram atacados por lobos, animais ferozes, né? E famintos, né? Então, o que basicamente acontecia? Acontecia que essa comunidade ela tinha que se proteger desses animais. Olha só, olha que louco. Olha o insight que a gente tem aqui. É por isso que hoje os seres humanos eles têm um desejo muito grande de se unir à comunidade, de viver em grupos. E por isso que eles se esforçam para ser aceito para esses grupos, porque o grupo, de uma certa forma, proporciona proteção. Né? Porque os animais ferozes de ontem são outras coisas hoje, né? Então os grupos, de uma certa forma, eles geram, eles fazem com que aquele ser humano ele se sinta protegido. E é por isso que esse ser humano ele começa a fazer parte de determinados grupos, né? Então isso, né, é basicamente o que justifica, né, essa inclinação que os seres humanos eles têm para se juntarem a grupos. O que acontece, né? Essa comunidade, ela era exatamente para proteger os membros dela. Um ser humano ele não podia viver avulso, ele não podia viver individualmente, porque senão ele era atacado e não tinha quem o protegesse, principalmente as mulheres. Os homens, eles já fisicamente eram preparados para lidar com esses eventos. Eles já eram fisicamente preparados para poder ter força para enfrentar um animal feroz. Né? Muitas vezes eles tinham que enfrentar, não tinham que fazer, era como se fosse uma guerra, o animal ele vinha atacar a comunidade, o homem ele tinha que impedir o animal de se alimentar da família deles. Né? Eles tinham mulheres, eles tinham a prole, e eles tinham que proteger a prole. E aí é que entra uma coisa bem interessante. As mulheres, elas não tinham muitas condições de se protegerem sozinhas. Por isso elas precisavam de um homem que respondesse por elas. Por isso que elas precisavam de um homem que as protegesse. E todo o processo de escolha das mulheres para com os homens era com o foco de escolher um homem que proporcionasse a segurança para ela e para a prole. E não só isso. Por quê? Porque a mulher, buscando se proteger, ela ia desejar uma prole forte. Por quê? Porque os filhos, quando crescessem, iam se tornar protetores dela. É por isso que hoje você vê a mãe querendo manter o filho em casa a vida inteira. Né? Por quê? Porque a mãe quer manter o filho em casa porque, de uma certa forma, aquele filho ele é algo que protege ela de alguma coisa. E isso é inconsciente. Você tá entendendo? Então, o que vai acontecer? Eu tenho que cuidar porque é muita coisa que vem na minha cabeça, às vezes eu acabo me dispersando. Mas vamos lá. O que basicamente vai acontecer? A mãe ela vai desejar uma prole forte exatamente para que os filhos futuramente garantam a proteção. Mas a escolha das mulheres para com os homens é focada nisso. Elas querem homens que vão garantir a proteção delas. Né? E quando o animal feroz vir ameaçar a família,
o homem ele vai proteger. E quanto mais ela percebe no homem características de um homem forte, capaz de proteger, mais ela passa a desejar ele. Isso naquela época. Mas nada mudou hoje, mas eu tô falando do cenário naquela época. E aí, mais ela vai desejar ele. E aí ela se casa, ela monta a família, enfim, com esse cara, porque esse cara ele tem essa capacidade. Então o que, que vai acontecer? Hoje não mudou muita coisa. Uma mulher que ela basicamente ela vai buscar no homem é a questão de deixá-la segura. Ela quer um homem que proporcione segurança. É por isso que mulher muitas vezes gosta de um homem mais forte, fisicamente. É por isso que mulheres gostam de homens também fortes mentalmente. É por isso que mulheres se apaixonam por homens fortes. E esses homens fortes, inclusive hoje, eles ganharam até um nome, eles se chamam machos alfa. Eles ganharam esse nome, machos alfa, e os homens mentalmente e fisicamente mais fracos são chamados de macho beta, ou seja, um homem semi-desenvolvido. Essa é a lógica, né, do macho alfa e do macho beta. Mas a realidade é que só existe o homem, e hoje lá nos Estados Unidos surgiu uma coisa chamada o female man. O que é o female man? O female man é o cara que ele é um homem feminino. Isso quer dizer, traduzindo, né, para o português, quer dizer homem feminino. O que é um homem feminino? Um homem feminino é um homem exatamente que ele é homem, o sexo dele é masculino, mas ele não tem essa capacidade de despertar na mulher essa senso-percepção de que ele é um homem capaz de proporcionar segurança para ela. Entendeu? Logo, a mulher, geralmente, ela pode até buscar um relacionamento com esse cara, ela pode, mas não é esse cara que ela vai ter preferência, né? Não é esse cara que vai ter a preferência dela, né? A predileção dela está com o cara que ele é o macho alfa, né? O macho alfa nesse sentido. Né, de que ele é o homem, que ele é homem mesmo, ele vai garantir a proteção, ele é forte fisicamente, ele é forte mentalmente, e é isso que uma mulher vai buscar no homem, meu amigo. E é isso que uma mulher vai buscar no homem. Ela vai buscar no homem essa força, ela vai buscar no homem essa força física, essa força mental, porque ela inconscientemente, ela passa a perceber que esse homem ele tem uma certa capacidade de garantir a proteção dela, caso ela seja ameaçada, e também de que ele tem a capacidade de proporcionar para ela uma prole forte, que futuramente vai proteger ela. Nós hoje nos comportamos como os nossos seres dos antepassados. Muita coisa mudou, mas nossos genes são herdados deles. É por isso que nós temos comportamentos similares. Entendeu? Hoje um lobo, por exemplo, é um desemprego. Hoje um leão por exemplo, um desemprego que no caso deixa sem renda, e o fato de uma família estar sem renda gera uma insegurança tremenda, né? Não só na mulher quanto no homem, né? E a mulher vai desejar com que o homem tome uma atitude para resolver aquele problema, né? E isso, inclusive, vai fazer com que ela deseje mais ele, a partir do momento que ele consegue resolver. Isso é fantástico, né? Quando o homem ele consegue resolver. Cara, pega uma mulher que tem medo de barata. Pega uma mulher que tem medo de barata, ela sai saltitante com a barata, o homem vai lá e pum, na barata. Nossa, é um momento de glória para aquele cara. É um momento de glória. É um momento de glória para aquele cara. Até que outra barata apareça. Mas naquele momento é um momento de glória dele, né? Então, a mulher ela gosta de ser salva, né? Pelo seu homem. E quando ela tem essa experiência de ser protegida, ela passa a ter muito mais afeto por ele. Por quê? Porque ela tem a percepção de que ela fez uma boa escolha, de que aquele homem ele é o homem certo, e de que aquele homem é o homem que ela realmente, o qual realmente ela possa se sentir segura. Entendeu? Uma mulher, a primeira quando ela bater o olho no homem, ela vai buscar as características que esse homem tem, exatamente desse homem que garante a proteção dela, que garante a segurança dela. É isso que ela vai buscar, porque naquela época era assim. As pessoas elas estavam sob ameaça o tempo todo,
E as mulheres se sentiam seguras com homens fortes, porque sabia que se um predador viesse, o homem ele ia conter o assalto do predador e ele ia dar um jeito do predador não matá-la e não matar a prole dele. Entendeu?